Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais complexos, delicados e importantes da geopolítica mundial: a Palestina. Neste vídeo você vai conhecer a história dessa terra milenar, entender os principais fatores que levaram ao atual conflito, compreender a dramática situação da faixa de Gaza e refletir sobre os desdobramentos mais recentes, incluindo o ataque de outubro de 2023 e as suas consequências. Para entender o presente, precisamos voltar milhares de anos no passado. A região que hoje chamamos de Palestina está situada no chamado Crescente Fértil, um território de grande importância histórica e religiosa, sendo considerada terra sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Ao longo dos séculos, diversos povos ocuparam essa região: cananeus, filisteus, israelitas, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos e, mais recentemente, o Império Britânico. O termo Palestina foi usado pelos romanos após a destruição do Segundo Templo Judaico, no ano 70 d.C., com o objetivo de apagar a identidade judaica da região, chamando-a de Síria-Palestina. Durante séculos, a área permaneceu como parte de diversos impérios, até a chegada dos otomanos no século XVI, que controlaram a região até a Primeira Guerra Mundial. Com a derrota do Império Otomano, o território da Palestina passou a ser administrado pelo Império Britânico, sob um mandato da Liga das Nações. Foi neste período que começaram a se intensificar as tensões entre árabes palestinos, que habitavam a região há séculos, e os judeus, que passaram a migrar em maior número, motivados pelo movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina. Essa imigração foi impulsionada principalmente após o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. O trauma desse genocídio fortaleceu a causa sionista, enquanto os árabes palestinos viam com preocupação a crescente presença judaica na região, temendo perder suas terras e direitos. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, propôs um plano de partilha que previa a divisão da Palestina em dois estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, enquanto os árabes palestinos e os países árabes vizinhos rejeitaram, argumentando que era injusto entregar grande parte das terras a uma minoria recém-chegada. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, uma coalizão de países árabes declarou guerra ao novo Estado, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel venceu o conflito e ampliou seu território além do que havia sido proposto pela ONU. Centenas de milhares de palestinos foram expulsos ou fugiram de suas casas, no evento conhecido pelos palestinos como a Nakba, que significa catástrofe. A partir daí, a questão palestina tornou-se um dos conflitos mais duradouros e sangrentos do mundo moderno. A Palestina, que deveria ser um Estado soberano, conforme o plano original da ONU, acabou não se concretizando. Os territórios remanescentes, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, ficaram sob controle da Jordânia e do Egito, respectivamente, até a Guerra de 1967. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e o Sinai. Desde então, a ocupação israelense é considerada ilegal por grande parte da comunidade internacional, que reconhece o direito dos palestinos a um Estado próprio. Em resposta à ocupação, surgiu a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, liderada por Yasser Arafat, com o objetivo de lutar pela criação de um Estado palestino. Durante as décadas seguintes, ocorreram inúmeros episódios de violência, atentados e guerras,
consolidando a narrativa de um conflito marcado por ciclos intermináveis de repressão, resistência e negociações fracassadas. A situação se agravou ainda mais com a ascensão de movimentos islâmicos como o Hamas, fundado em 1987 na faixa de Gaza, em meio à primeira intifada, um levante popular palestino contra a ocupação israelense. O Hamas não reconhece o direito de Israel existir e é considerado uma organização terrorista por vários países, incluindo Israel, Estados Unidos e União Europeia. Em 2005, Israel retirou suas tropas e assentamentos da faixa de Gaza, mas manteve um bloqueio rigoroso sobre a região, junto com o Egito, controlando fronteiras, espaço aéreo e marítimo. Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas, o que levou a uma cisão política. O Fatah passou a controlar a Autoridade Nacional Palestina, ANP, na Cisjordânia, enquanto o Hamas assumiu o controle de Gaza. Desde então, a faixa de Gaza vive sob um bloqueio quase total, enfrentando crises humanitárias severas, com falta de água potável, eletricidade, medicamentos e condições adequadas de vida para seus mais de 2 milhões de habitantes. Ao mesmo tempo, o Hamas e outros grupos armados frequentemente lançam foguetes contra cidades israelenses, enquanto Israel responde com ataques aéreos e operações militares. Esse ciclo de violência se repetiu diversas vezes, mas ganhou um novo e dramático capítulo em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel, disparando milhares de foguetes e realizando incursões terrestres em comunidades próximas à faixa de Gaza. O ataque resultou na morte de centenas de civis israelenses, incluindo mulheres e crianças, além de dezenas de soldados. Também houve sequestros de israelenses levados para Gaza, ampliando ainda mais a tensão. Em resposta, Israel declarou estado de guerra e iniciou uma intensa campanha militar contra a faixa de Gaza, com bombardeios sistemáticos e uma ofensiva terrestre que resultaram em milhares de mortes e feridos, incluindo civis palestinos. A destruição de infraestrutura, hospitais, escolas e edifícios residenciais agravou a já crítica situação humanitária na região. O ataque de outubro de 2023 se tornou um dos episódios mais sangrentos do conflito israelo-palestino nas últimas décadas, gerando comoção e divisões políticas em todo o mundo. De um lado, países como os Estados Unidos e várias nações europeias reafirmaram seu apoio ao direito de Israel se defender. De outro, diversas organizações de direitos humanos e governos denunciaram o uso excessivo da força e o impacto devastador sobre a população civil palestina. Além do embate militar, o episódio reacendeu o debate sobre as raízes profundas do conflito. A ocupação, o bloqueio de Gaza, o direito à autodeterminação dos palestinos, a segurança de Israel e o fracasso histórico das tentativas de alcançar uma solução de 2 estados. Hoje, a Palestina permanece dividida territorial e politicamente, com a Cisjordânia fragmentada por assentamentos israelenses e barreiras de separação, e a faixa de Gaza sitiada e empobrecida. Milhões de palestinos vivem como refugiados em países vizinhos ou na diáspora, mantendo viva a esperança de um dia retornar à sua terra ancestral. A questão palestina segue como um dos maiores desafios da diplomacia internacional, envolvendo paixões, crenças religiosas e interesses geopolíticos. O ataque de outubro de 2023 e seus desdobramentos mostram, mais uma vez, a urgência de uma solução que respeite os direitos de ambos os povos e promova a paz, a segurança e a dignidade humana. Se você gostou deste conteúdo e quer acompanhar mais vídeos sobre história, geopolítica e atualidades, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.